Rapaziada, do futebol goiano, um abraço para todo mundo. Estamos chegando aí nessa sexta-feira, sextou, né? Vamos lá, vai ter informações aí. Vamos passar um pouquinho pelo Atlético, vamos passar pelo Clássico também. É, uma situação que eu postei aí nos shorts, recebeu algumas mensagens aqui, algumas situações que assim, eu coloquei uma pergunta lá: será que o presidente Adson Batista ele cansou do futebol? Será que ele desaprendeu, né? Ou será que é uma fase ruim? Será que ele ainda não, será que ele está vivendo aquele momento que ele viveu lá de 2011, 12 até 2015, 2016? Será que é um momento de ajuste, né? Será que é o momento dele continuar à frente do futebol, das contratações? Será que não é o momento dele ser o presidente do clube e cuidar da parte administrativa do clube, dar o espetáculo dele no futebol? Agora ele falou que ele tem as reuniões e conversa e discute, mas se ele ter um cara responsável por contratação dentro do Atlético, um executivo de futebol, ou será que não seria o momento disso? Para poder blindar um pouquinho mais ele. E ele tá toda hora ali, ó, com a imprensa, ele discute com o repórter aqui, nervosismo ali, e fala que o treinador demorou a mexer na opinião dele. E então, assim, isso aí são desgastes. Ele fala que a torcida não apoia, né? Não é 100% nessas frases, mas assim, ele vai pro choque toda hora com os caras, ele tá na mesma, tá trocando porrada com os caras ali toda hora, com a imprensa, eu imagino como deve estar lá dentro, a cobrança, porque é um cara que cobra, né? O Watson é um cara que cobra, um cara de energia, de pulso, um cara que não quer perder nenhum para o ímpar, e ele vem, né, nos últimos anos, ele não vem conseguindo manter, nem de longe, sendo aquele Adson Batista que ele já fora em outras oportunidades. Eu imagino que seja por conta do acúmulo de função. Hoje o Atlético não tem, nos últimos anos aí, ele não tem uma base, né? Se você for pegar a melhor campanha do Atlético foi há 4 anos atrás aí, o time que chegou na Copa do Brasil, na Sul-Americana e tal, time do Marlon Freitas e, né, aquela galera lá. E se a gente for fazer uma análise, aquele time manteve a base, no ano seguinte conquistou, né? Foi rebaixado. O Atlético não conseguiu compor um elenco para poder participar de todas as competições. E foi até onde deu em todas, né? E brigou até o final para não cair. Infelizmente, foi rebaixado naquele ano. Mas assim, o torcedor, ele ficou feliz porque tinha um bom time, tinha uma estrutura de jogo. Mesmo trocando treinador igual trocou, ele conseguiu manter, né? Porque naquele ano mesmo ele troca de treinador na semifinal do estadual, ganha o estadual, depois ele troca na Sul-Americana, traz o Jorginho, depois já manda o Jorginho embora, né, durante o Brasileiro, traz o Eduardo Batista, se não me engano, é isso mesmo. Então, assim, é muita coisa, 4 treinadores por um ano, 50, 60 jogadores, então, assim, talvez, pelo fato dele ser um presidente, diretor, né, ele tá tendo um acúmulo de função, talvez não tá conseguindo fazer, e talvez uma função de um diretor de futebol, né, nesse momento poderia ajudá-lo. Não ser o Watts que fosse descer lá para dar entrevista, para atender a imprensa, né? Não ser falar, pode falar, mas assim, às vezes, né, com cabeça mais tranquila, porque ele é um cara de energia, o cara que vai falar e ele vai falar o que vem na cabeça dele, né? Se for bom, se for ruim, isso, aquilo, é a personalidade dele, isso aí a gente não vai mudar. Só que assim, quando a gente coloca, será que ele está desanimado? Será que ele não está conseguindo ter a energia para poder tocar do jeito que ele já tocou? Então, assim, precisa de ajuda, precisa de um diretor, né? Ou não? Ou será que ele desaprendeu? Aí desaprendeu, eu acho que é também, né? É uma palavra mais forte, mas assim, será que ele não acompanhou a evolução do futebol? Que eu acho difícil, porque é um cara que vive o futebol 24 horas por dia, né? Então, tipo, tem que ver isso aí, porque ele está se desgastando, né? Porque o Watson merece uma estátua no Atlético. O Atlético hoje tem uma estrutura, graças a muita gente, você pode listar um monte de nome, mas o Watson vai estar sempre no topo ou entre os primeiros do topo, né? Em determinadas funções, em determinados momentos, ele vai ser sempre o cara que vai estar ali. Tanto é que eu coloco aqui ele, depois do seu Willian Pinheiro, como sendo o melhor dirigente do futebol goiano depois do seu Elê. Então, isso assim, isso é uma coisa sensacional. Nesse último momento, com essa reconstrução do Vila, o Vila
às vezes o Hugo, o Jorge Bravo pode incomodar ele ali nessa posição, mas é um recorte pequeno, ainda tem que se fazer mais para poder chegar como a questão do Atlético. Chegou, né? Da ruína para jogar Série A, para Copa do Brasil, para jogar Sul-Americana e tudo mais. E levar um nome forte. O Atlético é um time respeitado, hoje é um time que arca com tudo, é um time que teve superávit. Então, assim, é um time que paga em dias, é um time que todo profissional quer vir, né? E, assim, todo mundo que a gente conversa fala bem do Atlético, só que o ambiente interno, como será que é, né? Às vezes a gente, né, pode estar, a casca pode estar bonita, mas lá dentro tá tendo uma pressão muito grande, alguma coisa que todo jogo tem, o jogador que veio para jogar, que jogou a Copa Centro-Oeste não mostrou, então assim, isso aí já fica ruim, né? Pô, o presidente não está acreditando, diz que em junho vai ter melhora, então, às vezes, essas falas podem estar conturbando. Então, ele tem que entender e talvez isso aí é um crivo que ele pode ter que passar, né? Todos têm que se reciclar e fazer, e às vezes alguma figura do lado, como uma figura de diretor de futebol, pode ajudar ele nesse momento. Isso aí, assim, é só uma situação que aqui no vídeo fica maior, porque lá não dá para falar 100% certo e às vezes fica meio distorcido. Então, ele é um cara forte, ele é um cara muito bom, uma ótima pessoa, um ótimo dirigente, mas eu acredito e entendo que ele precisa sim de um apoio, de uma figura, de um diretor de futebol, de alguma coisa. Mesmo que o cara não vai durar, mas ele tem que ter esse teste aí para ele poder respirar um pouquinho mais, dar menos entrevista, né, falar com a cabeça mais tranquila. E boa sorte, Atos, que você consiga nesse campeonato ainda fazer os ajustes que o seu time precisa, fazer o que você fez em 2024 no ano do acesso, fazer esse primeiro turno para chegar e o segundo turno acelerar e o time do Atlético voar, tá bom? Vamos falar um pouquinho do clássico Goiás e Vila Nova. O André Rodrigues, do Fala Fere, lá da Band News, ele trouxe que o Cadu do Anápolis, será escalado como titular. Essa é uma informação que a gente não tinha e que realmente foi uma informação exclusiva do André e também lá da rádio Band News. Então, assim, o Goiás, nas dúvidas que a gente falou ontem, ficaria com o Tadeu, com o Rodrigo Soares, com o Ramon, com o Lucas Ribeiro. Ontem no vídeo eu falei Lucas Rodrigues, mas é Lucas Ribeiro na zaga e o Djalma na lateral esquerda. Lucas Rodrigues, Baldória, GG e Lucas Lima, e o ataque com o Cadu do Anápolis e o Jean Carlos. Então, esse seria o Goiás, né? Trazido por ele. E assim, entra mais ou menos do que a gente encaixa, só realmente o Cadu, que é uma grande surpresa, e o Anselmo Ramon ficando no banco. E a gente vai tentar descobrir aí se o Anselmo tem alguma proposta, se tem alguma situação que tá incomodando, o que tá pegando lá, para poder a gente tentar entender porque de ter baixado da produção esses dias atrás. O cara fez 2 gols no final do Campeonato Goiano e começou jogando bem a Série B, fez gol de pênalti e tal. Aí a pênalti contra o São Bernardo, uma nhaca danada, vamos correr atrás pra gente entender isso aí. O Vila Nova. O Vila Nova tem a provável escalação com o Elton Leite, com o Rainer, com o Pagnussá e o Pedro Romano e o Igor. Eu não descarto o Formiga para esse jogo não, tá? Eu não descarto o Formiga para esse jogo ainda não. O meio-campo com Dudu, com o João Vieira e com Marquinhos Gabriel, tá? E o ataque com o Janderson Rian e o Rafa Silva que vai pro jogo. Como ele torce, tal, fez os movimentos ali e vai pro jogo. Então o Vila Nova, que não conta com o Della Torre que está suspenso, ele vai contar com o Rafa Silva sim. Então é o esquema 4-3-3. Eu falo assim, do Vila Nova, eu não descarto o Dudu de lateral direito, e aí a entrada do Maranhão, porque é um jogo que pede, e também o Formiga. Aí na mesma situação a gente já fica pensando, isso aqui vai mexer em 3 posições, né? Então aí assim, eu acredito que de todas essas aí, nesse momento, eu acredito no Formiga
podendo jogar, principalmente para essa entrada do Cadu, do Anápolis, que é mais veloz, o jogador que vai cair muito por ali junto com o Giancarlo. Então acredito que vai ser um um jogo um jogo muito difícil, um jogo muito disputado. Eu acredito que vai ser um jogo é, disputado ao extremo e podia ser mais bem jogado, né? Mas as marcações sempre são mais fortes, as entradas são mais fortes e assim, qualidade os times têm, né? E eles não aproveitam muitas finalizações, mas qualidade eles têm. Se a gente vê o Vila Nova do primeiro tempo contra o Atlético e o Goiás do primeiro tempo contra o Fortaleza, nós teremos o melhor jogo do ano, né? E o Daniel Paulista está na corda bamba, ele precisa de ganhar, né? Eu não acredito que ele vai cair se ele perder para o Vila Nova, a não ser que seja um desastre, um desempenho desastroso, até porque tem um jogo contra o Cruzeiro logo, logo aí. E por aí a gente vai seguindo. A arbitragem é do Flávio Rodrigues de Souza, de São Paulo. Ele apitou Atlético Mineiro e Cruzeiro. Deve ter uma arbitragem um pouquinho mais complicada, mas ele é um cara que a galera respeita ele. Ele é um cara que apita certinho, ele é um cara que apita bem. Vamos torcer para que ele não atrapalhe, que ele nem apareça, né? Que ele seja como foi o Klaus e também como foi o Daronco na final do Campeonato Goiano. Que não precise, não tem interferência, que não precise de, não tenha lance polêmico assim para, expulsou, prejudicou o jogo, não. Então, torcer que ele faça uma grande arbitragem. É, já bate aí, se não bateu por agora, deve estar para bater os 10 mil bilhetes emitidos, né? Então, assim, a tendência é que amanhã se esgote, ou até às vezes até hoje à noite, que a galera empolga mais, né? E teremos sim casa cheia, lotação máxima. A torcida do Goiás está de parabéns, porque apesar da má fase do time, vai lotar mais uma vez o estádio Alê Pinheiro, vai lotar mais uma vez a Serrinha, tá bom? Durante o dia amanhã nós traremos as informações durante todo o dia sobre o clássico, sobre os jogadores, né, movimentação dos bastidores e qualquer informação a mais que a gente tiver, a gente volta para poder informar vocês, tá bom? Grande abraço, tá? E se você gostou do conteúdo, inscreva aí no canal, se você não é inscrito, compartilhe aí com um, dois amigos, já me ajuda demais, ajuda a gente aqui a poder crescer e chegar para mais gente, tá bom? Um abraço e que a gente se vê nos próximos vídeos aí. Um abraço.